se inscreverem no canal e, se gostar do nosso conteúdo, ative o sininho para receber as notificações. Obrigado e bora pro vídeo. Boa noite. Um mês depois de registrado o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil, o governo finalmente chegou a um acordo com o Congresso para aprovar uma medida de apoio aos trabalhadores informais, que são os mais vulneráveis à recessão que virá. O executivo queria R$ 200 por mês. Os deputados aumentaram para 600. Passou também um auxílio de R$ 1.200 para mães que sejam chefes de família. Economistas de diferentes linhas de pensamento são quase unânimes na avaliação de que, diante da gravidade da crise, o governo até agora fez pouco e está atrasado. 2% do PIB. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, é esse o tamanho do pacote do governo brasileiro. Na situação que nós estamos, essas contas a gente tem que deixar um pouquinho de lado, porque, primeiro, a economia está diante de uma depressão. Vamos mostrar também a mega injeção de dinheiro público já anunciada por outros países. Assunto para Carlos Alberto Sardenberg. O Brasil tem quase 3 mil infectados. 9 estados registram mortes, que agora são 77. As projeções para o avanço da Covid-19 um mês depois do primeiro caso no país. Nós não vamos começar a reduzir os casos em 30 dias. Estados Unidos ultrapassam China e Itália, liderando em número de casos. E médicos que se contagiaram cuidando dos doentes. No Brasil, falta material de proteção. Nós começamos esta edição em Brasília, onde a Câmara aprovou hoje um auxílio emergencial de R$ 600 por mês durante 3 meses para trabalhadores informais. O pano de fundo é o choque de emprego e renda que eles sofrerão com a pandemia de Covid-19. Giovana Teles está ao vivo com mais informações para nós. Giovana, boa noite. A votação em si foi bastante simples, mas teve uma negociação antes dela e é isso que eu queria que você nos contasse. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, foi por votação simbólica e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, agradeceu a participação de líderes da oposição, inclusive, na construção dessa negociação que foi feita entre os parlamentares e o executivo. O auxílio, que vai durar 3 meses, foi incluído num projeto que tratava do BPC, o benefício de prestação continuada. Inicialmente, o governo tinha falado em R$ 200 por mês para os autônomos e trabalhadores informais de baixa renda. Os deputados negociavam que passasse para R$ 500. E hoje, dia da votação, o presidente Jair Bolsonaro informou que o ministro Paulo Guedes tinha dado o aval para que ficasse em R$ 600 por mês. E foi aprovado pelos deputados com esse valor. A gente separou aqui os principais pontos do projeto, que ainda vai passar pelo Senado, mas que tem acordo para aprovação lá também. Terá direito a receber R$ 600 quem for maior de 18 anos, não tiver emprego formal, não for titular de benefício previdenciário ou assistencial, beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família. Quem tem renda mensal de até meio salário mínimo ou a renda familiar mensal total for de até 3 salários mínimos e que não tenha recebido em 2018 rendimentos acima de R$ 28.559,70. Outros requisitos para receber o auxílio: exercer atividade na condição de microempreendedor individual, ser contribuinte individual do regime geral de previdência ou ser trabalhador informal de qualquer natureza, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do governo. Mãe que for chefe de família terá direito a receber R$ 1.200. Para reforçar, se o projeto não for alterado pelos senadores, as mulheres que são chefes de família que cumprirem os pré-requisitos têm direito a 2 cotas e vão receber R$ 1.200 por mês. Tem uma dúvida aí sobre o prazo em que as pessoas precisariam estar no cadastro único
ou com a renda exigida para terem direito ao auxílio. O projeto aprovado na Câmara traz a data de 20 de março, mas o próprio relator, deputado Marcelo Aro, disse que isso deve ser mudado no Senado. E esse benefício ainda não está valendo. De 80% a 90% deles devem ser pagos pela Caixa e sua rede de lotéricas. Foi o que me falou o presidente do banco, Pedro Guimarães. Ele contou que tem uma equipe já trabalhando com técnicos da equipe econômica para decidirem as tecnologias que vão poder ser usadas para fazer esse pagamento. Pedro Guimarães disse que é provável que usem aplicativos, por exemplo, porque boa parte dos beneficiários não tem conta em banco. E não é obrigatório que o beneficiário esteja no cadastro único, que é coordenado pelo Ministério da Cidadania. Basta que esteja enquadrado na renda prevista nesse texto que foi aprovado pelos deputados e vai para o Senado. O projeto diz que o pagamento poderá ser feito por conta de poupança social digital, sem exigência de documentos e com isenção de taxas. Todos os detalhes vão ser fechados quando o projeto passar pelo Senado também e não tem que ir para as agências atrás desse benefício porque ele ainda não está valendo. Renata. Giovana, você alertou 2 vezes, o benefício ainda não está valendo. Você também tem dito para nós que o Congresso tem cobrado do governo que apresente as medidas de socorro que serão necessárias diante da crise. Boa parte delas o governo nem apresentou ainda. À luz disso, o que a gente pode esperar nos próximos dias de ritmo de votação? Olha, Renata, depois da aprovação, o presidente da Câmara disse que esse projeto vai ser votado rapidamente pelo Senado e que o fato de o governo ter indicado o valor de R$ 600 é o sinal de que vai ser sancionado logo também. Agora, mais cedo, Maia lembrou a necessidade de manter isolamento, afastamento social e disse que o Brasil está atrasado para tomar as medidas de proteção aos trabalhadores e às empresas. A nossa intenção é que a gente possa tratar, né, de todos os segmentos da sociedade. Na área do emprego formal, na área do trabalhador, nós estamos ainda tem muito atrasado naquilo que precisaria ser feito, no caso dos vulneráveis também. Eu entendo a posição do governo, claro, o governo ainda trabalha do meu ponto de vista, sem nenhuma crítica, apenas uma análise, com a questão, né, do impacto fiscal, que eu acho que nesse momento não é a questão mais importante. Então é importante que todos nós, em conjunto, nós possamos gerar as condições mínimas para que os brasileiros possam manter a determinação do Ministério da Saúde, da OMS e dos governadores e prefeitos, que é o isolamento. Mas, para isso, a gente precisa resolver essas frentes. É importante que os poderes estejam dialogando com os presidentes, com seus líderes, para que, na hora que essa decisão chegue aqui, tem que chegar rápido. Nós não temos 15 dias para isso, nós temos alguns dias. O governo diz que mais de 24 milhões de pessoas vão ser beneficiadas com essa ajuda mensal prevista para durar 3 meses a partir da publicação da lei. Mas a equipe econômica ainda não divulgou o impacto disso. A estimativa é que fique acima de 40 bilhões de reais. E a equipe deve entregar esse cálculo amanhã. Renata. Obrigada pelas informações, Giovana. Eu disse no início do jornal, os economistas são quase unânimes em dizer que os estímulos econômicos anunciados até agora pelo governo, e lembrando que boa parte deles nem chegou ao Congresso, são insuficientes. E por quê? Não adianta a gente se comparar do ponto de vista do tamanho da economia com países como Estados Unidos e países da Europa. Mas a gente pode sim fazer uma comparação quando a gente vai para o percentual do PIB que vai ser gasto com esses estímulos. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas aponta que as medidas anunciadas até agora pelo governo brasileiro, se concretizadas, se aprovadas pelo Congresso, somando tudo, representariam apenas 2% do nosso PIB. Então, vamos para a comparação. Se a gente pegar outros governos pelo mundo, a ajuda que as economias vão receber, trabalhadores e empresas, são bem maiores. Os Estados Unidos estão se preparando para gastar 6,3% do PIB com esse socorro. A Alemanha, 12%. E a Inglaterra, 17% de tudo que o país produz. Para o economista Raul Veloso, o governo vai precisar estender esse programa de ajuda aos trabalhadores informais, esse aprovado hoje na Câmara, de 3 meses para pelo menos 1 ano,
o que levaria a um impacto maior de gastos na relação com o PIB. Eu acho que vai ter uma pressão muito grande para ser um programa de um ano, que vai gastar com essas 77 milhões de pessoas algo ao redor de 7% do PIB, que dá mais ou menos 500 bilhões de reais. Lá fora estão gastando provavelmente o dobro disso, só com o programa de renda mínima. Então, o nosso é metade, não é nada absurdo comparado com os outros. Bom, nós também perguntamos ao Raul Veloso o quanto o governo deveria gastar se ele quisesse ter um efeito concreto de amortecer os efeitos da crise. Mas eu acho que na situação que nós estamos, essas contas a gente tem que deixar um pouquinho de lado, porque, primeiro, a economia está diante de uma depressão, que é um negócio terrível. É você entrar num buraco sem fundo. Nessa circunstância, gasta-se o que der para gastar, mas o que precisar gastar, não é o que der para gastar. E aí, então, vamos dizer assim, qualquer programa ousado pode ser considerado, e se for muito ousado, deve-se fazer com que ele prevaleça por um período mais curto. Vamos continuar ouvindo especialistas. Para o doutor em economia José Francisco Lima Gonçalves, o programa do governo não adianta só antecipar a renda que esses trabalhadores já receberiam. Precisa ter renda extra mesmo. Os programas que foram apresentados de transferência de renda são muito acanhados e deixam de fora uma parte enorme do pessoal ocupado na informalidade e dos desocupados. O programa que o governo apresentou antecipa-se uma renda futura de quem tem renda. Então não é uma renda adicional para aquela pessoa. Ela tem renda, vai receber o 13º no fim do ano? Não, você antecipa isso. Então, a pessoa tem a renda agora e não tem no fim do ano. Isso não é transferência de renda. Ou seja, do ponto de vista econômico, você não fez nada. É isso que precisa ser corrigido. Pegar quem está desempregado, quem está na informalidade e quem está desocupado mesmo. E agora nós trazemos para a conversa o comentarista de economia do Jornal da Globo, Carlos Alberto Sardenberg. Sardenberg, boa noite. A gente ainda vê a equipe econômica nas suas manifestações muito preocupada com a questão fiscal. Precisa ver qual vai ser o impacto disso e não tem condição e precisa ser muito curto e tal. E isso vai na contramão, Sardenberg, do que a gente está vendo no mundo inteiro, que é a questão seguinte: a hora não é essa, o governo vai precisar se endividar, o governo vai precisar aumentar o gasto público fortemente. Pois é, Renata, esse é um entendimento universal. A gente pode dizer que faz parte, digamos assim, da tecnologia de combate à recessão e à depressão hoje, né? Que é o seguinte: só os governos que têm dinheiro, capacidade, os governos federais têm capacidade de emitir dinheiro e de fazer dívida para atender a todas as necessidades. Os programas se parecem muitos. A ideia é de conceder uma renda mínima a todas as pessoas, proteger também as pessoas que estão na economia formal, quer dizer, pessoas que têm carteira assinada e que podem perder o emprego ou que terão suspensão do contrato de trabalho. As pessoas também devem ter uma reposição e com dinheiro do governo. É preciso dinheiro do Tesouro para financiar pequenas e médias empresas que têm dificuldade de caixa, que são aquelas empresas que não têm muito caixa e que aguentam 15 dias, 20 dias sem faturamento. Então, essas empresas precisam de um empréstimo, mas com dinheiro do Tesouro, porque senão os bancos vão querer garantias, vão querer isso, aquilo, e o empréstimo não vai sair. Então, tem que ser com dinheiro do Tesouro. E a outra coisa é garantir
o apoio às empresas para que elas não desempreguem. Entende? Isso aí, por exemplo, está sendo feito na Inglaterra, na Alemanha e tal. O governo paga as empresas, de algum modo, com crédito, com subsídio, para que as empresas não despeçam os seus funcionários. Então, esse é o cardápio. Agora, isso tem sido feito. Agora, o problema é o seguinte, Renato, fazer rapidamente. O pessoal diz, o governo tem que gastar muito e já. Sardenberg, quero te ouvir sobre o que parece ser um paradoxo político dessa história toda. Porque o presidente Jair Bolsonaro tem condenado as medidas de restrição de circulação de pessoas consideradas essenciais neste momento para evitar o pior, né? Ao mesmo tempo, ao propor essa medida que foi aprovada pela Câmara, essa suplementação aí de renda para as pessoas, ele está admitindo os efeitos econômicos da pandemia. Só que a medida não está em nenhum momento condicionada à questão da quarentena, que na verdade é o que vai provocar, o que já está provocando essa paradeira na economia. Ele separa as duas coisas que na verdade deveriam estar ligadas. Pois é, Renata, o ponto é o seguinte, de novo, olhando todos os programas econômicos aí pelo mundo afora e a teoria em torno disso, o que se diz é o seguinte, o isolamento que é adotado na maior parte dos países, na grande maioria dos países, o isolamento é o seguinte, você diz para a pessoa ficar em casa. Agora, a pessoa fica em casa e perde renda, então o que você tem que fazer? Para que a pessoa fique em casa, você tem que dar dinheiro para essa pessoa. Então, o programa de renda mínima, e esses programas como essa renda especial para os informais, esse programa ele combina com o isolamento total. É você dizer o seguinte, olha, eu estou pagando para você ficar em casa, você não precisa sair na rua para trabalhar. Então, é essa a ideia. Então, faz parte da combinação isolamento total e renda mínima, dinheiro vivo, para que as pessoas possam cumprir a quarentena. Tem a ver uma coisa com outra claramente, só que o presidente está em campanha para desfazer o isolamento. É completamente sem sentido, Renata, contraditório mesmo. Sardenberg, e ainda falando do que outros países estão fazendo, hoje os países reunidos no G20 se comprometeram a injetar 5 trilhões de dólares na economia. É um valor tão longe, distante de nós, que eu queria que você avaliasse para nós o que isso significa. 5 trilhões de dólares, acho que daria 2 PIBs brasileiros, né? Fazendo a conta aqui meio por alto. Bom, é dinheiro, mas agora, se você considerar que esse dinheiro é para o mundo inteiro, né, Renata? Não é só para os 20 países. Aliás, são os 20 países, são os que menos precisam, são os países ricos e os países emergentes mais desenvolvidos. Então, esse dinheiro é para ajudar, por exemplo, sobretudo os países da África, que vão sofrer uma pandemia muito forte e que não têm recursos. Então, é bastante dinheiro, 5 trilhões, mas olhando que esse dinheiro é para o mundo inteiro, até que não é muito. O FMI diz que vai precisar de mais, Renata. Bom, mais dinheiro, mais necessidades, a gente vai continuar conversando com você. Muito obrigada pelas avaliações, Sardenberg. O assunto desta sexta-feira tem tudo a ver com essa discussão que nós acabamos de fazer. É uma entrevista minha com o Marcos Nobre, presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. Nós conversamos sobre o papel de cada um dos atores políticos na resposta econômica à pandemia e sobre como, não importa o quanto o Congresso esteja disposto a fazer, a gente precisa lembrar que é o presidente Bolsonaro que tem a chave do cofre para socorrer trabalhadores e empresas. Esse episódio vai estar disponível no G1 e também nos aplicativos de podcast. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 3,67%. O avanço, seguido também pelas bolsas ao redor do mundo, veio da melhora do humor com os estímulos econômicos e fiscais que grandes países estão anunciando para amenizar os efeitos do coronavírus. Apesar de ser a terceira alta consecutiva, a gente tem que lembrar que no ano o Ibovespa acumula queda acima de 30%. No câmbio, o dólar comercial fechou pela primeira vez desde o dia 13 de março, abaixo dos R$ 5.
E agora vamos para o mundo, porque já são mais de 500 mil infectados pelo novo coronavírus. Só nos últimos 2 dias, mais 100 mil novos casos. E hoje, os Estados Unidos registraram o maior número de pessoas com a Covid-19. Com isso, o país ultrapassou a Itália e a China. Jorge Pontual está em Nova York e traz mais informações sobre o quadro lá. Boa noite, Pontual. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Os Estados Unidos perderam um tempo precioso. O primeiro caso foi detectado no dia 21 de janeiro, mas o presidente Trump não levou a sério. Disse que era só uma gripezinha, que estava tudo sob controle e ninguém precisava ficar preocupado. Agora, 66 dias depois, o número chegou a mais de 85.505. O presidente Trump diz que esse número é tão alto porque os Estados Unidos estão fazendo mais testes do que qualquer outro país. Só que esses testes começaram agora há pouco, depois que o país todo, os 50 estados, já estavam infectados. Nova York é o centro dessa pandemia, né? No país todo, o número de mortos passou de 1.000, já ultrapassou. Em Nova York, o número de casos confirmados está quase em 38 mil. E a cidade de Nova York é que é o principal, é o epicentro dessa epidemia. Já são 385 mortos aqui em Nova York, 100 só hoje. Então está indo muito rápido. O seguro-desemprego teve um aumento recorde. 3 milhões de americanos essa semana pediram seguro-desemprego. É inacreditável. E o presidente Trump está dividindo o país em 3 categorias: alto, médio e baixo risco. As áreas de baixo risco vão poder voltar à vida normal, Renata. Muito obrigada pelas informações, Pontual. Em meio à pandemia, o governo de Donald Trump abriu um processo criminal contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Americanos acusam Maduro de associação com o tráfico de drogas. Quem vai cuidar desse assunto para nós é o Ariel Palacios, a partir de Buenos Aires. Boa noite, Ariel. E tem até uma recompensa oferecida pela Casa Branca por informações que possam levar à prisão de Maduro. Pois é, Renata, boa noite. Tal como nos filmes de faroeste, onde um criminoso tinha a cara estampada em um cartaz com a recompensa embaixo, a face do autocrata venezuelano Nicolás Maduro Moros aparece no cartaz do DEA. É que o governo dos Estados Unidos acusou Maduro, nesta quinta-feira, de narcoterrorismo. O Departamento de Estado ofereceu uma recompensa de 15 milhões de dólares por informações que possam levar Maduro à prisão. Washington também colocou uma recompensa por informações sobre vários outros membros da cúpula chavista. No entanto, a cotação deles é 1/3 mais baixa do que a do líder e está em 10 milhões de dólares. Uma dessas pessoas é Diosdado Cabello, o segundo homem forte do regime, que é o presidente da Assembleia Constituinte. Cabello, que é militar, junto com outros generais e almirantes, seriam, segundo várias denúncias, os líderes do Cartel de los Soles, um cartel de drogas com fortes vínculos com traficantes colombianos e mexicanos, além de receptores americanos. Deste cartel participaria boa parte da cúpula militar venezuelana, que facilitaria o envio de drogas desde a Venezuela, desde uma base da aeronáutica e de portos do Caribe venezuelano. Maduro disse que as acusações são falsas e considerou a acusação americana de extravagante e vulgar. E hoje a Venezuela teve sua primeira morte por Covid-19. Com falta de remédios e os constantes apagões no país, o temor é de que uma pandemia possa causar uma tragédia. Renata. Muito obrigada, Ariel. E agora um balanço dramático. Dos 16 países com mais casos da doença no mundo, 8 tiveram recorde de mortes num único dia. E 7 deles são europeus: Portugal, Turquia, Áustria, Holanda, Suíça, Alemanha e Reino Unido. Poucos ouviram a presidente da Comissão Europeia falar ao vivo, mas a mensagem de vida ou morte foi assimilada por quase todos os eurodeputados atrás das telas.
Ursula von der Leyen pediu a liberação de 37 bilhões para salvar o máximo possível de pessoas. O parlamento então aprovou a verba para os sistemas de saúde do bloco. O Banco Central Europeu também fortaleceu a resposta contra a pandemia. A autoridade monetária da União Europeia rasgou uma regra que tinha imposto a si mesma. Agora o BCE pode passar a ser dono de mais de 1/3 dos títulos da dívida de um só país. Uma medida que permite que países como Itália e Espanha consigam empréstimos mais baratos. Os governos europeus precisam de dinheiro para manter a economia funcionando, enquanto o isolamento social continua. A Espanha ampliou a quarentena por mais 2 semanas, mas o número de mortes também continua aumentando. Na Itália, a queixa é de quem faz os caixões. Eles não param de trabalhar e se sentem esquecidos. A quinta-feira foi recorde de morte em 7 países europeus. 10 países do continente tiveram mais de 1.000 novos casos confirmados. O Vaticano lembrou de uma das piores crises sanitárias da Europa. A igreja vai colocar na Praça de São Pedro a cruz que, segundo a tradição cristã, salvou Roma da peste no século XVI. E numa ação sem precedentes, o governo britânico vai pedir que médicos durmam no hospital de emergência para a Covid-19, recém-construído em Londres. Com isso, não perderiam tempo em deslocamentos e poderiam fazer plantões maiores. Em meio à quarentena no país, o Reino Unido anunciou hoje um plano para ajudar 2 milhões de trabalhadores freelancers. O governo britânico vai calcular quanto o trabalhador autônomo ganhou nos últimos 3 anos e pagar até 80% do que essa pessoa ganhou na média no mês. A mensagem do Reino Unido é simples: ninguém vai ficar sozinho. O limite é para quem tem um salário de até 2.500 libras. Com a medida anunciada hoje, o governo britânico dá segurança para todos os trabalhadores do país. Boris Johnson já tinha autorizado uma linha de crédito de 330 bilhões de libras para empresas. O governo britânico se esforça nas 2 pontas para garantir empregos e empresas de pé. Daqui a pouco, o perfil dos pacientes internados no Rio por complicações da Covid-19. E já no próximo bloco, o que o Ministério da Saúde espera do avanço da Covid-19 no mês de abril. Hoje faz exatamente 1 mês que o primeiro caso do novo coronavírus foi registrado aqui no Brasil. E nesse período, nós chegamos a 77 mortos e 3.000 pessoas infectadas. O Ministério da Saúde não está vendendo ilusões e diz que o mês de abril promete ser muito difícil. Quem tem feito a cobertura diária do Ministério da Saúde, dos dados que saem de Brasília para nós, é o Fernando Rego Barros. A gente vai conversar com ele agora. Boa noite, Fernando. Olá, Renata, boa noite a você, boa noite a todos. Só de ontem para hoje tivemos mais 20 mortes. Esse é o maior registro de um dia para outro desde o início da epidemia aqui no Brasil. Os casos de pessoas contaminadas também continuam aumentando. Na coletiva de hoje, o Ministério da Saúde apresentou um perfil dos pacientes internados e também dos que morreram. Vamos ver. Desde o dia 26 de fevereiro, 391 pacientes já precisaram ser internados. Desses, 341 estavam em estado grave, ou seja, dos internados, 87% precisavam de cuidados especiais em enfermaria ou UTI. A maioria era de homens. 52% tinham mais de 60 anos, mas 43% dos casos graves ocorreram em pessoas de 30 a 60 anos. O Ministério também analisou as primeiras 59 mortes. A maior parte das vítimas tinha 60 anos ou mais, mas 5 óbitos foram de pacientes de 30 a 50 anos. 6 em cada 10 brasileiros que morreram de Covid-19 tinham problemas de coração, 4 em cada 10 diabetes e 1 em cada 4 problemas no pulmão. Durante a coletiva, o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, disse que estamos no início da epidemia no Brasil e ainda não dá para saber exatamente como os casos confirmados e as mortes vão evoluir. O que se sabe é que o mês de abril será bem difícil. Nós não vamos começar a reduzir os casos em 30 dias. Nós temos uma estimativa maior para ter a redução dos casos. Vamos enfrentar isso. A previsão de número de casos é muito difícil de fazer. Tem gente fazendo previsão que no final desses 30 dias nós vamos ter 50 mil casos, que nós vamos ter não sei quantos óbitos. Essas simulações, por enquanto, são muito precoces para a gente fazer.
Fernando, outra preocupação que ficou clara nessa entrevista é que o momento em que a epidemia acelera no Brasil é justamente aquele em que todo ano outras doenças já sobrecarregam os hospitais. É verdade, Renata. O secretário de Vigilância e Saúde demonstrou preocupação com o fato de que o pico da propagação do novo coronavírus no Brasil vai coincidir com a época em que duas outras doenças se espalham com muita força, a influenza e a dengue. Nós teremos pelo menos 3 epidemias simultâneas. Teremos o coronavírus, que é uma novidade, teremos influenza, que é uma rotina, todo ano acontece, e teremos também o pico de dengue. Então, nós estamos com 3 epidemias simultâneas: dengue, coronavírus e influenza, próximo do seu pico, próximo da sua carga máxima. Então, é fundamental, e eu tenho chamado a atenção: aproveitem que estão em casa e limpem o quintal, eliminem focos de dengue e vacinem-se de acordo com o calendário. O secretário de Vigilância e Saúde também disse que ainda é cedo para avaliar os resultados das medidas de isolamento social, tomadas em todo o país. Vamos ouvir. Estamos ainda no início da epidemia. Como epidemiologista, eu digo que é muito precoce avaliar o impacto dessas medidas neste momento. Então, ainda é muito recente. As medidas mais intensas foram tomadas pelo Estado de São Paulo, não tem nem uma semana direito. Então, ainda é muito precoce, mas eu não tenho dúvida que essas medidas elas irão influenciar de alguma maneira. E olha, Renata, o governo federal proibiu por 30 dias o desembarque de estrangeiros no país pelos portos. Essa medida completa aquelas restrições já impostas nas fronteiras terrestres e nos aeroportos. E uma última informação. Hoje, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, suspendeu o trecho da medida provisória que alterou regras da Lei de Acesso à Informação. Na prática, a MP suspendia a estipulação de prazos para respostas de órgãos do governo a pedidos de informações. O ministro considerou que a medida fere o princípio da publicidade e da transparência na administração pública. A decisão do ministro vale até uma decisão definitiva do plenário do Supremo, que não tem prazo para ocorrer. Renata? Muito obrigada, Fernando. E agora a gente fala de São Paulo, que foi onde aconteceu aquele primeiro caso de novo coronavírus, que hoje completa um mês. É o estado com maior número de casos confirmados e também que tem maior número de mortes. De ontem para hoje, o número de pacientes graves em UTI cresceu 42%. Agora a gente conversa com a Malu Maza, que está acompanhando a situação aqui. Malu, boa noite. E as autoridades insistem. Se as medidas de restrição de circulação não tivessem sido tomadas, o quadro podia ser ainda mais grave do que esse que a gente acabou de descrever. Exatamente, Renato. O governo do estado acredita que as medidas estão funcionando bem e evitando esse contágio maior. Boa noite para você e para todos. O primeiro caso de Covid-19 foi registrado aqui na capital paulista em 26 de fevereiro. Do dia 12 de março para cá, veio aumentando rapidamente. Foi de 46 casos para 286 casos na semana seguinte, dia 19. Esta semana começou com um total de 745 casos na segunda e 1.052 hoje. A primeira morte pelo novo coronavírus no Brasil foi em 17 de março, há 9 dias, de um homem de 62 anos. O pai dele e 2 irmãos também se infectaram e permanecem internados, todos na UTI. De lá para cá, a curva de mortes por Covid-19 só cresceu. Na segunda eram 30, na terça 40, ontem 48 e hoje 58 mortes no estado. 40 eram homens, 37 deles com mais de 60 anos. Das 18 mulheres, 16
tinham mais de 60 anos. Entre os mais jovens, morreram 3 homens e 2 mulheres com idades entre 33 e 52 anos, todos com doenças pré-existentes. O número de pacientes graves internados em UTIs aumentou de um dia para o outro 42% no estado. Foi de 59 ontem para 84 hoje. Como a gente já comentou, Renata, as autoridades consideram que o número de casos poderia avançar ainda mais rapidamente se não fossem as medidas tomadas até agora. Mas eles não descartam a possibilidade de adotar ações mais duras. Nós éramos praticamente 90% dos casos do Brasil. E agora nós somos 30% dos casos do Brasil. O que significa que existe uma expansão da epidemia e de forma acelerada. O que nós estamos fazendo não é um isolamento, nós estamos fazendo um distanciamento social. O próximo passo, se houver necessidade, seria um isolamento domiciliar ou social. E se houver necessidade ainda de apertar mais esse cinto, nós teríamos que contar, aí seria o lockdown. E a característica aí é o uso da força policial para manter as pessoas em casa. Não estamos nesta situação ainda. Para dar conta do avanço da doença, estão sendo criados 3.400 novos leitos aqui na capital e no estado de São Paulo. 1.400 de UTI e 2.000 de baixa e média complexidade. E hoje o governo de São Paulo anunciou que vai repassar 218 milhões de reais para 80 cidades com mais de 100 mil habitantes para melhorar a estrutura de atendimento de saúde. Renata. Muito obrigada, Malu. Daqui a pouco, os museus abertos para passeios virtuais durante a quarentena. E a seguir, o perfil dos pacientes internados por complicações da Covid-19 no Rio de Janeiro. Voltamos para falar do Rio de Janeiro. Segundo o levantamento da Prefeitura, os idosos, grupo de risco, não são a maioria dos infectados na cidade. Fernanda Grael tem detalhes desse estudo e vai nos fazer um relato ao vivo. Fernanda, boa noite. Por aí, muitos pacientes na faixa que vai da adolescência até os 50 anos. Isso, Renata, boa noite a todos. O estudo revela que aqui no município do Rio, o novo coronavírus atingiu principalmente quem tem entre 30 e 39 anos, são 117 pessoas. Mas é bom lembrar que, apesar disso, são os idosos que desenvolvem o tipo grave da doença. Esse levantamento da Secretaria Municipal de Saúde levou em consideração todos os casos confirmados aqui no município até quarta-feira e também alguns casos suspeitos e traçou um perfil dos infectados pelo Covid-19 aqui no Rio. Crianças de até 9 anos somam 13 casos. Jovens entre 20 e 29 anos, 52. As vítimas mais frequentes são pessoas entre 30 e 39 anos, 117 casos. A faixa dos 40 anos registrou 87 casos e a dos 50, 62 casos no total. A doença atingiu 68 idosos entre 60 e 69 anos. A partir de 70 anos, o número de casos diminui para 25 e na faixa dos 80 cai para 9 casos. Em 53 casos, a idade do paciente não foi divulgada. Olha, o número de vítimas aqui no estado do Rio subiu para 421 e mais uma pessoa morreu, um senhor de 60 anos, morador aqui da capital. São 9 mortes ao todo. Todas as vítimas eram idosas ou tinham algum tipo de doença pré-existente, portanto, faziam parte do grupo de risco. A Fiocruz fez um levantamento que revela que o número de internações por insuficiência respiratória grave na última semana nos hospitais de todo o Brasil saltou mais de 10 vezes do que era esperado. Muitos podem ser do Covid-19, nem todos os testes foram feitos ainda. O que diz a Fiocruz sobre isso ainda? Diz que isso revela a sobrecarga já existente no sistema de saúde e também atesta, confirma a necessidade do isolamento para evitar a propagação da doença. Vamos ouvir o especialista da Fiocruz. Nós temos aí cerca de
2.250 casos, tá? Registrados naquela semana especificamente, ou seja, casos que ocorreram na semana passada. Tá? E o que a gente esperaria observar para essa semana é da ordem aí de 250 a 300 casos para essa mesma semana, ou seja, nós temos quase 10 vezes acima do que a gente esperaria observar para a semana passada, com base no padrão histórico. Nos leva a crer que potencialmente muitos deles deverão sim ser do novo Covid, mas a gente tem que esperar os resultados laboratoriais para poder afirmar com certeza em relação a isso. Fernanda, e aí, como em outros lugares, a gente tem uma situação em que prefeitura e governo do estado estão pedindo ajuda ao governo federal, que é quem tem recursos para uma crise desse tamanho. Exatamente. Tanto o governador Wilson Witzel quanto o prefeito Marcelo Crivella aqui do Rio, do município do Rio, pediram ajuda ao governo federal para combater a doença. O governador Wilson Witzel chegou a falar em suspender a quarentena se Brasília não liberar recursos para ajudar a economia. O prefeito Marcelo Crivella pediu subsídios para ajudar a pagar o salário dos motoristas de ônibus que estão sem trabalhar e também pediu a liberação do FGTS para aqueles trabalhadores que mais estão sofrendo com essa crise. Renata. Muito obrigada, Fernanda. Em Pernambuco, morreu hoje o turista canadense diagnosticado com Covid-19 quando estava naquele navio que ficou atracado em quarentena no Porto do Recife. Pernambuco já tem 3 mortes e 48 casos confirmados da doença. Hoje, a Secretaria de Saúde confirmou 2 vítimas da Covid-19 no estado. Uma delas era um morador da capital com 69 anos. Ele era hipertenso e viajou para Portugal e Itália. A outra vítima é um turista canadense de 79 anos que estava na UTI de um hospital particular do Recife. Ele era passageiro do navio Silver Shadow, que chegou à cidade no dia 12 de março. A mulher dele também foi diagnosticada com a doença e continua internada no hospital público. Segundo o governo do estado, a Embaixada do Canadá ainda não definiu o que será feito com o corpo do turista. Já o navio de cruzeiro deixou o Porto do Recife hoje à tarde, depois de 14 dias de quarentena. 266 tripulantes seguiram para Cabo Verde, na África. Os 340 turistas já tinham desembarcado no último fim de semana e pegaram voos fretados pela empresa responsável pelo cruzeiro. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, disse que checou a saúde de todos os tripulantes e ninguém apresentou sintomas da Covid-19. Continuando no Nordeste, o Ceará registrou hoje suas primeiras mortes por Covid-19. O Ceará é o terceiro estado com a maior quantidade do novo coronavírus, atrás apenas do Rio de Janeiro e de São Paulo. São 235 pessoas infectadas. E hoje aconteceram as 3 primeiras mortes, todas de moradores aqui de Fortaleza. Um deles, um homem de 72 anos, que estava internado há 5 dias num hospital público especializado em doenças infecciosas. Ele tinha hipertensão e diabetes. As outras pacientes eram mulheres de 72 e 85 anos. Além de testar positivo para o Covid-19, elas também tinham doenças crônicas e estavam internadas em hospitais particulares. O Ceará está em isolamento social há 7 dias, desde que entrou em vigor um decreto do governador Camilo Santana, do PT, que determinou o fechamento das escolas, universidades e de todas as atividades consideradas não essenciais no comércio, indústria e serviços. Por enquanto, o decreto vai até domingo. Em Santa Catarina, existe uma preocupação especial porque o paciente que morreu no estado vivia numa casa para idosos. Em Santa Catarina, são 149 casos confirmados e uma morte. A vítima foi um senhor de 86 anos. Ele morava num lar para idosos em Antônio Carlos, na Grande Florianópolis. Na segunda-feira foi levado para o hospital depois de reclamar de dores nas costelas. Ele morreu ontem e exames comprovaram que estava com a Covid-19. Os outros idosos que moram no local já fizeram testes e, enquanto os resultados não saem, vão ficar isolados nos quartos. E aqui em Florianópolis já passa de 28 mil o número de ligações recebidas pelo Alô Saúde. Serviço telefônico e também por aplicativo disponibilizado pela Prefeitura para tirar dúvidas e fazer encaminhamentos sobre o coronavírus. O atendimento é feito por enfermeiros que realizam uma triagem com base nos sintomas que a pessoa está sentindo. O encaminhamento de cada caso depende das respostas. Além de passar as orientações necessárias, os profissionais mantêm contato com a vigilância epidemiológica para coleta em domicílio em casos mais urgentes.
E o governo de Santa Catarina anunciou que a partir da próxima segunda-feira vai retomar várias atividades comerciais no estado, como as de agências bancárias, por exemplo. A partir de 1º de abril, o relaxamento vai atingir outros setores do comércio, como academias, restaurantes e shoppings. Também os médicos precisam se proteger. Na Espanha, 14% dos casos são de profissionais de saúde. Aqui no Brasil, ainda não existe balanço, mas os registros começaram a chegar aos sindicatos. E a falta de equipamentos de proteção, que nós mostramos ontem aqui no Jornal da Globo, é uma das causas da contaminação. Esse técnico de enfermagem estava vivendo apenas entre a casa dele e a unidade de pronto atendimento onde trabalha em São Paulo. Pegou a doença, provavelmente, dentro da UPA, onde atendeu muitos casos suspeitos até entrar de quarentena. Eu estava trabalhando normal até o dia 19, no dia 19 apresentei tosse e febre, e um pouquinho de dor de cabeça assim. Dia 21, acordei com uma falta de ar que não dava. E não é igual, que atualmente eu fico assim, meio do nada eu fico ofegante, qualquer esforçozinho eu fico ofegante. Aí eu fui no médico e ele falou que eu sou suspeito, que eu estava com mais de 3 sintomas, só que não poderia fazer o teste, porque o teste só quem está grave internado. Há muito mais profissionais de saúde virando pacientes. O sindicato vem registrando até o dia 26 43 casos de trabalhadores com suspeita ou confirmação de Covid-19 afastado de hospitais ou outras unidades da saúde. O contágio de profissionais de saúde já foi um problema em outras epidemias, mas no caso do coronavírus é especialmente desafiador porque 1. É muito fácil de se contagiar. 2. A gente ainda não tem vacina. E 3. A gente tem esse problema grave que é a falta de equipamentos de proteção. No caso do sarampo, que matou na última epidemia mais de 140 mil pessoas no mundo, já existe vacina. E os médicos foram preservados porque são obrigados a se imunizar para trabalhar. Já o ebola, que é mais letal, mas menos contagioso, matou pelo menos 800 profissionais de saúde na primeira epidemia. Na segunda, já mais conhecido e dominado pela ciência, matou pelo menos 113. No caso da Covid-19, que é pouco conhecida e tem alto potencial de contágio, os equipamentos de proteção para os médicos são vitais. Mas onde trabalha o técnico de enfermagem, afastado por suspeita da doença, falta de tudo. No meu trabalho falta máscara, ou está racionando máscara. Agora querem que a gente use um avental por plantão. No meu plantão são 4 funcionários já afastados, 5 comigo. Até quando esse número vai aumentar? Por causa desse cenário, o Conselho Regional de Medicina solicitou ao Ministério da Saúde e à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo testes para quem trabalha em contato com pacientes da Covid-19, caso eles apresentem sintomas compatíveis. Eu quero estar lá cuidando dessas pessoas, fazendo o meu melhor, mas eu quero estar com o equipamento certo, com a proteção. Não me incomodo de trabalhar nessa pandemia, não me incomodo com o risco, desde que o risco seja com a proteção correta. A seguir, no Brasil e no mundo, museus disponíveis para passeios virtuais. Como todos os eventos públicos, as atrações culturais estão suspensas para reduzir o contágio. Mas visitas virtuais estão liberadas a museus do Brasil e do mundo. O Inhotim, em Brumadinho, um dos maiores museus a céu aberto do mundo, está fechado por tempo indeterminado. Nada de visitas às 19 galerias e mais de 500 obras. Em Belo Horizonte, os 16 espaços culturais que formam o circuito da Praça da Liberdade também fecharam as portas para evitar a aglomeração. Mas isso não é impedimento para acessar cultura neste período de quarentena. No computador ou pelo smartphone, dá para experimentar a sensação de estar dentro de patrimônios culturais em várias cidades brasileiras. O internauta ganha status de visitante e consegue passear por ruas e prédios para ver as obras de pertinho. O projeto Hora Virtual ele conta com 38 visitas virtuais a exposições temporárias, museus e instituições ao redor de todo o país. Dentro de cada uma das visitas, além das fotografias imersivas, o usuário tem à disposição fotografias aproximadas e informações de alguns objetos, recursos de acessibilidade como libras e a possibilidade de melhorar a experiência de navegação utilizando um óculos de realidade virtual. Dá até para viajar para outro país, até Paris, por exemplo, para visitar o Louvre, um dos museus mais famosos do mundo. O site oficial disponibiliza o serviço.
o MoMA em Nova York, o Museu do Van Gogh em Amsterdã, a Galeria Nacional em Londres e o MASP em São Paulo estão na lista de mais de 1.000 locais para visitar no mundo, mantida pelo Google. Lembra de Inhotim, fechado para visitas? Também está aqui, na tela do computador. O conhecimento é sempre uma forma, né, de limpar a mente, vamos dizer assim, e aprender nunca ocupa lugar. E para o futuro, quando a gente sair disso, visitar pessoalmente, ter mais interesse por esses lugares e ter acesso a eles, né? O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Hora 1. Boa noite para você. Até amanhã.